Bom dia. Na aula número 2, benefícios da leitura, foi destacado a importância da leitura para a interpretação e a compreensão de textos. E então, hoje, vamos compreender um pouco mais sobre o tema. A compreensão e interpretação de texto são duas ações que estão relacionadas, uma vez quando se compreende corretamente um texto e seu propósito comunicativo. Chegamos a determinadas conclusões, interpretação, e a conclusão de interpretação. Hoje em dia é essencial saber interpretar corretamente os textos, entender melhor sobre suas tipologias e as funções da linguagem relacionadas a ele. O que é a compreensão de textos? Pergunta-se, né? Compreender um texto é entender a mensagem que ele está transmitindo de maneira objetiva. Assim, a compreensão textual envolve a decodificação da mensagem que é realizada pelo leitor. Quando ouvimos, por exemplo, um noticiário, compreendemos a mensagem passada e qual sua finalidade. Informar o ouvinte de algum acontecimento, por exemplo, Para compreender os textos escritos não é diferente, porém requer o conhecimento da língua, do vocabulário e das funções relacionadas com a linguagem e a comunicação. E pergunta, o que é interpretação de textos? A interpretação de textos envolve a capacidade de chegar a determinadas conclusões após fazer a leitura de algum tipo de texto visual, auditivo, escrito e oral. Por isso, a interpretação de texto é algo subjetivo e que pode variar de leitor para leitor. Isso porque cada um possui um repertório interpretativo que foi sendo adquirido ao longo da vida. As dicas para compreender e interpretar o texto. A maior dica de todas é, certamente, a leitura. E já explicamos por isso. É fundamental na hora de compreender e interpretar textos. E também quando for preciso escrever algum tipo de redação. Além disso, existem outras coisas que você pode colocar em prática para se dar bem na hora de interpretar os textos, em alguma prova. Confira alguma delas a seguir. Buscar ao máximo e compreender as regras da língua portuguesa e seus meandros e sua gramática. Compreender figuras de linguagem, tipo hipérbole, ironia, paradoxo, antítese, personificação, metáfora, catacrese, gradação, sinestesia e etc. Diferenciar a linguagem literal figurada, saber identificar itens de coesão no texto, portanto, por que dessa maneira, assim sendo, enfim, e além disso, etc., identificar os itens de coesão. Compreender a coerência quando o texto faz sentido, expressa ideias que se relacionam entre si e consegue fazer com que a lógica do texto flua naturalmente. Por isso, um texto dito incoerente é aquele que não tem pé, entre aspas, não tem pé nem cabeça, ou não é pontuado devidamente. Sempre que puder, leia textos em voz alta ou balbuciando, pois isso ajuda a compreender melhor o que está escrito, uma vez que a língua falada nos permite perceber na prática as pausas e outras nuances do texto. Sublinhe ou circule palavras-chave ou as ideias que fundamentam o texto. Seguindo, então, diferencie fatos de opiniões. E os exercícios resolvidos, vamos ver uns exercícios resolvidos. O seguinte texto: todo abacate é verde.
O incrível Hulk é verde. O incrível Hulk é um abacate. Todo argumento pode se tornar um sofisma, um raciocínio errado ou inadequado que nos leva a conclusões falsas ou improcedentes. O último parágrafo do texto é um exemplo de sofisma, considerando que da constatação que todo abacate é verde, não se pode deduzir que só os abacates têm cor verde. Esse é o tipo de sofisma que adota o seguinte procedimento. Letra A. Enumeração incorreta. B. Generalização invertida. C. Representação imprecisa. E D. Exemplificação inconsistente. Aí vamos à resposta. A alternativa correta é a letra B. Generalização invertida. No caso de generalização invertida, chega-se a uma conclusão geral precipitada a partir de uma situação particular, cuja amostra analisada é muito pequena, não sendo possível sustentar uma generalização. No exemplo acima, ocorreu isso, o que gerou um erro de lógica, uma vez que a generalização criada não pode ser utilizada em todos os casos possíveis. Isso foi uma questão do Enem de 2013. Adolescentes mais altos, gordos e preguiçosos. A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo têm sua parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito. Observa Vivian Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que a sigla é SBEM, né? No Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que aqui no Brasil estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco leite e comer menos frutas e feijão. Outro pecado velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula, surge como marca da nova geração, a preguiça. 100% das meninas que participam do programa não praticam nenhum esporte, revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das voluntárias. Você provavelmente já sabe quais são as consequências que uma rotina sedentária e cheia de gordura. E não é novidade que os obesos têm uma sobrevida menor, acredita Cláudia Kozer, endocrinologista da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas se há 5 anos os estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual, as doenças que viriam na velhice já são parte da rotina deles. Os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabetes, exemplifica Cláudia. Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde, as informações apresentadas no texto indicam que a falta de atividade física somada a uma alimentação nutricional desequilibrada constitui fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. B. A diminuição do consumo de alimentos fontes de carboidratos combinada com o maior consumo de alimentos ricos em proteínas contribuíram para o aumento da obesidade entre os adolescentes. E C. A maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e açúcares, o que prejudica o equilíbrio metabólico. E qual que é a resposta, então? A, B ou C? Alternativa A, né? A falta de atividade física, somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada, constitui fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. Com a leitura do texto, fica claro entender que a intenção da autora é alertar para os hábitos pouco ou nada saudáveis
dos jovens da atualidade. Destacam-se o consumo dos alimentos pobres em nutrientes e a falta de práticas diárias de exercício físicos, o que leva ao sedentarismo e, consequentemente, ao surgimento de doenças crônicas. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam e comentem os vídeos, por favor.